Deixei de tomar pílulas anticoncepcionais para engravidar do meu marido porque ele queria me deixar. Não queria me divorciar porque estávamos juntos há pouco tempo e ele não ia me deixar quase nada. Quando engravidei, ele me disse que fez uma vasectomia em segredo há 2 meses. Agora não sei o que fazer. Casar-me com Roberto, o dono de uma holding de logística multibilionária, nunca foi uma questão de mero romance brega, mas sim de alcançar o patamar social que legitimamente me pertence. Eu nasci para flutuar pelos salões de mármore da nossa cobertura duplex nos jardins, cercada pelo que há de mais refinado, e não para me misturar com a ralé que pega trânsito e conta moedas no fim do mês. O Roberto sempre soube disso, e ostentar uma mulher com a minha classe e investimentos estéticos impecáveis era o verdadeiro troféu dele diante dos sócios corporativos. Nosso estilo de vida era uma engrenagem perfeita de jantares beneficentes exclusivos, viagens de primeira classe e motoristas particulares à disposição para qualquer capricho meu. Tudo parecia perfeitamente sólido até que ele, demonstrando uma ingratidão sem precedentes, decidiu chocar o meu mundo com um anúncio absolutamente absurdo. Sem qualquer aviso ou motivo real, o Roberto simplesmente se sentou à mesa de jantar e declarou friamente que queria o divórcio. O meu primeiro impulso foi correr até o closet e revisar minuciosamente os termos do nosso pacto antenupcial, esperando encontrar uma salvaguarda digna da minha posição. O choque que levei com as cláusulas foi pior do que ver uma réplica de bolsa de grife na mão de uma dondoca de subúrbio. Como estávamos casados há menos de 2 anos, aquela porcaria de contrato previa uma compensação financeira ridícula. Uma esmola que não cobriria sequer 1 ano dos meus custos com dermatologistas, personal stylist e o círculo social que frequento. Ficou claro que eu precisava agir rápido para não ser jogada de volta à mediocridade que tanto desprezo. Eu não aceitaria jamais o papel de recém-divorciada falida sendo humilhada pelas minhas supostas amigas nas rodas de conversa mais exclusivas da cidade. Se o Roberto achava que podia simplesmente me descartar como se eu fosse um acessório de grife da temporada passada, ele subestimou gravemente a minha inteligência. Uma mulher de alto padrão precisa enxergar o matrimônio como uma estrutura corporativa, onde cada movimento deve garantir a perpetuidade do patrimônio. A biologia sempre foi a moeda de troca mais antiga e eficaz do mundo para amarrar homens ricos às suas obrigações morais e financeiras. Foi exatamente nesse momento de clareza estratégica que decidi que um herdeiro legítimo seria a minha salvação definitiva contra a audácia dele. Naquela mesma noite, peguei a minha cartela de pílulas anticoncepcionais e, em vez de tomá-la, joguei os comprimidos bem no fundo do meu porta-joias de veludo importado, onde guardo meus diamantes mais caros. Intensifiquei a nossa vida íntima de uma forma avassaladora, agindo com a doçura e a sedução que apenas uma mulher refinada consegue simular perfeitamente quando há muito em jogo. O Roberto, claro, caiu na armadilha como qualquer homem previsível e sem sofisticação intelectual cairia, acreditando que eu estava apenas tentando reconquistá-lo pelo afeto. Cada noite que passávamos juntos era um investimento direto no meu fundo de garantia pessoal, um sacrifício necessário para manter o meu direito legítimo àquela cobertura imensa. No entanto, a vida na alta sociedade exige que estejamos sempre preparadas para imprevistos causados pela volatilidade masculina. Há cerca de 3 semanas, logo após uma discussão boba sobre os preparativos de uma viagem, o Roberto teve o desplante de me mandar dormir no quarto de hóspedes, quebrando o protocolo da nossa convivência elegante. Aquela atitude mesquinha me deixou profundamente irritada e com a certeza de que eu precisava de um plano de contingência imediato, caso o casamento realmente desmoronasse antes do tempo planejado. Foi quando decidi acionar o Juliano, um herdeiro de uma família tradicionalíssima do setor imobiliário, cujo sobrenome carrega mais peso histórico do que toda a frota de caminhões do meu marido. O Juliano já vinha orbitando ao meu redor nas festas do clube de golfe, lançando olhares que deixavam claro o seu interesse por uma mulher do meu calibre estético. Aproveitando-me daquela noite em que fui banida do meu próprio quarto pelo Roberto, marquei um encontro ultradiscreto com o Juliano em um hotel cujo valor da diária faria uma pessoa comum desmaiar. Foi um envolvimento rápido, cirúrgico e totalmente calculado para servir como meu plano B de altíssimo nível. Uma garantia de que eu saltaria de um berço de ouro diretamente para outro. Minha intenção pura e simples era engravidar e, caso o Roberto insistisse no divórcio, atribuir a paternidade a ele para renegociar o acordo por cima, usando a reputação da família dele como refém. Na semana passada, o universo pareceu finalmente conspirar a favor do meu status quando o visor digital do teste de gravidez indicou o tão esperado resultado positivo.
Olhei para aquelas letras na tela plástica com o mesmo alívio de quem vê as ações da sua própria empresa dispararem na bolsa de valores em um dia de crise. Eu tinha em mãos a ferramenta perfeita de barganha, o passaporte definitivo para cancelar aquele processo absurdo de divórcio ou arrancar cada centavo que o Roberto possuía. Preparei um jantar íntimo com direito a velas aromáticas importadas e um menu assinado por um chefe renomado, apenas para criar a atmosfera de triunfo que a situação exigia. No momento em que os pratos foram servidos, estendi o visor digital cintilante em direção ao Roberto, exibindo a prova da minha fertilidade com um sorriso ensaiado de esposa vitoriosa. Eu esperava que ele empalidecesse, entrasse em pânico com a responsabilidade e recuasse imediatamente com a ideia do divórcio para preservar o bom nome e a linhagem da holding familiar. Afinal, homens da posição dele fariam qualquer coisa para evitar que um escândalo de paternidade ou uma disputa judicial por pensão de herdeiro virasse manchete nas colunas sociais. Fiquei observando sua reação, aguardando o momento exato em que ele imploraria pelo meu perdão e me abraçaria, reconhecendo o meu valor inestimável. Em vez de demonstrar qualquer sinal de fraqueza ou desespero, o Roberto apenas tomou um gole lento do seu vinho Bordeaux raríssimo, mantendo uma calma que me irritou profundamente. Ele me olhou fixamente, com um sorriso cínico desenhado nos lábios, e soltou a revelação mais sórdida e traiçoeira que eu poderia imaginar naquele momento de celebração. Com uma frieza de dar inveja a um psicopata, ele me informou que havia se submetido a uma vasectomia secreta há exatamente 2 meses, logo antes de levantar a questão da nossa separação. O meu corpo inteiro congelou na cadeira de veludo enquanto a taça de cristal quase escorregava dos meus dedos perfeitamente manicurados. O desespero tomou conta da minha mente aristocrática à medida que a matemática cruel daquela situação começou a se desenhar diante dos meus olhos. Aquela atitude sorrateira e desonesta do Roberto destruiu completamente o que deveria ser a minha maior garantia financeira e de permanência no topo da pirâmide social. Por culpa exclusiva dessa cirurgia clandestina que ele fez pelas minhas costas, a linha do tempo médica do meu marido se transformou em uma armadilha matemática terrível. O que deveria ser o meu trunfo absoluto para renegociar os termos do divórcio agora se transformou, de forma totalmente injusta, na prova clínica irrefutável da minha infidelidade com o Juliano. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: é bizarro como você fala de uma gravidez como se estivesse fechando um contrato na bolsa de valores. Tratar um filho como fundo de garantia e o próprio corpo como moeda de troca corporativa mostra o quanto você é vazia. O seu marido se livrou de um golpe gigantesco. Resposta da OP: uma mulher de alto padrão e com a minha sofisticação precisa gerenciar o casamento com inteligência financeira sim. Vocês, pessoas comuns que vivem de salário mínimo, nunca vão entender o custo real de manutenção de uma vida elegante. Proteger meu patrimônio futuro não é egoísmo, é pura governança corporativa de alto nível. Usuário anônimo 2 diz: a sua arrogância cega acabou te encurralando na própria ganância. Você tentou dar o golpe da barriga em 2 ricos ao mesmo tempo e a matemática da vasectomia acabou com a sua festa. Parabéns, agora você tem a prova científica da sua traição gravada no útero. Resposta da OP: a medicina não é uma ciência exata e todo mundo sabe que esses procedimentos cirúrgicos feitos às pressas falham constantemente. Eu não me encurralei em absolutamente nada porque a verdade sempre aparece no final das contas. A ciência séria vai provar que o Roberto está errado e que a injustiçada aqui sou eu. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e a atmosfera dentro desta cobertura se tornou insuportável por capricho do Roberto. Ele simplesmente recolheu todas as suas roupas do nosso closet principal e se mudou definitivamente para a suíte de hóspedes, agindo como se eu fosse uma intrusa. Essa infantilidade dele apenas demonstra como homens ricos podem ser imaturos quando não sabem lidar com a complexidade de uma mulher inteligente. Ele se recusa a me dirigir a palavra durante os raros momentos em que cruzamos os corredores de mármore. Para piorar a minha situação de forma absurda, ele ordenou que o seu contador pessoal bloqueasse todos os meus cartões adicionais da variante Black. Essa atitude mesquinha de cortar meus cartões foi um golpe direto na minha dignidade e na minha rotina de cuidados essenciais. Ele me deixou com um limite mensal humilhante em uma conta secundária, um valor que mal pagaria um almoço decente com minhas amigas no Fazano. O contador teve a audácia de me enviar um e-mail formal dizendo que aquele dinheiro era destinado exclusivamente para despesas de subsistência básica. É uma agressão psicológica terrível ver o meu poder de compra reduzido a níveis tão baixos por puro rancor.
Fiquei olhando para o saldo na tela do celular sem conseguir acreditar que o meu marido seria capaz de tamanho sadismo financeiro. O verdadeiro pesadelo começou quando precisei frequentar um supermercado comum de bairro para comprar itens básicos de alimentação. A experiência de caminhar por corredores estreitos, empurrando um carrinho barulhento ao lado de pessoas comuns que disputam promoções, quase me fez desmaiar de repulsa. Eu estou acostumada com as boutiques de importados de luxo, onde os funcionários me chamam pelo nome e os produtos são selecionados a dedo. Ter que conferir os preços na etiqueta para não estourar o limite ridículo que o Roberto me impôs foi a maior humilhação da minha vida inteira. Sinto-me completamente rebaixada por ser submetida a esse tipo de ambiente vulgar e sem qualquer sofisticação. Diante dessa perseguição financeira intolerável, percebi que precisava acionar imediatamente os recursos do meu plano de contingência para restaurar meu equilíbrio. Peguei o telefone para ligar discretamente para o Juliano, afinal de contas, ele também tem obrigações morais com o padrão de vida do herdeiro que carrego. Eu pretendia explicar a situação com toda a delicácia e elegância que a diplomacia social exige, sugerindo que ele me desse um suporte financeiro temporário. Afinal, um homem com a fortuna imobiliária dele não sentiria a menor falta de algumas dezenas de milhares de reais para me manter bem instalada. No entanto, a reação do Juliano foi uma das maiores decepções que já tive com um homem de família tradicional. Assim que mencionei a palavra gravidez e expliquei que o Roberto estava complicando as coisas com uma história de vasectomia, ele entrou em um pânico absoluto do outro lado da linha. A voz dele começou a tremer de um jeito patético, gaguejando sobre como aquilo arruinaria a vida dele se vazasse. Ficou evidente que por trás daquela pose de herdeiro refinado existia apenas um menino mimado e incapaz de assumir responsabilidades de alto nível. Ele desligou o telefone na minha cara antes que eu pudesse propor um acordo formal e civilizado. Para minha total incredulidade, quando tentei retornar a ligação para acalmá-lo, percebi que o Juliano havia me bloqueado em todas as redes sociais e aplicativos de mensagens. Esse comportamento covarde me deixou horrorizada com a falta de caráter dessa nova geração de ricos. Descobri mais tarde, através de uma conhecida em comum, que o desespero dele tem um motivo puramente superficial e provinciano. O Juliano preza excessivamente o nome da sua família no circuito hípico nacional e internacional, onde eles competem com cavalos puros sangue milionários. Ele tem pavor de que um escândalo de paternidade manche a imagem imaculada que eles ostentam nesses eventos aristocráticos. Fiquei completamente desamparada por duas frentes que deveriam, por obrigação de classe, garantir o meu bem-estar e o meu luxo. É uma injustiça tremenda que uma mulher grávida e refinada como eu seja abandonada por caprichos egoístas de dois homens ricos. Passei a noite inteira chorando no meu closet de bolsas, pensando em como o mundo pode ser cruel com quem apenas busca segurança patrimonial. A sociedade sempre julga a mulher que planeja o seu futuro, enquanto perdoa a negligência dos homens que usam o dinheiro como arma. Mas eu não sou o tipo de pessoa que aceita a derrota sem lutar com todas as forças disponíveis. No dia de ontem decidi confrontar o Roberto diretamente na suíte de hóspedes para acabar com aquela palhaçada de silêncio e restrições financeiras. Preparei um discurso lógico e científico, argumentando que o urologista renomado dele com certeza havia cometido um erro crasso durante o procedimento cirúrgico. Mostrei a ele diversos artigos que pesquisei na internet sobre casos raríssimos em que a vasectomia falhou miseravelmente devido à recanalização espontânea dos ductos. Expliquei que a minha gravidez era uma prova viva de que a medicina falha e que ele estava sendo injusto ao me julgar de forma tão precipitada. Em vez de escutar os meus argumentos embasados e aceitar a possibilidade do erro médico, o Roberto manteve uma postura de extrema arrogância. Ele sequer se deu ao trabalho de olhar para os papéis e telas que eu exibia com tanta propriedade e elegância. Ele apenas permaneceu sentado na poltrona de couro, me encarando com um olhar carregado de absoluto desprezo e frieza. Aquela expressão no rosto dele me machucou mais do que qualquer palavra agressiva, pois revelava uma total falta de respeito pela esposa que ele escolheu. Ele agiu como se a minha palavra não tivesse valor algum diante das certezas convenientes dele. O desfecho daquele confronto só serviu para aumentar a tensão insuportável que se instalou de vez na nossa cobertura de luxo. O Roberto simplesmente se levantou, saiu do quarto sem dizer uma única palavra e me deixou falando sozinha como se eu fosse um ser invisível. Essa rejeição fria é uma ameaça constante à minha estabilidade emocional e ao futuro do bebê que trago comigo. Sinto que ele está articulando algo muito pior nos bastidores com os seus advogados corporativos caríssimos para me destruir completamente.
O silêncio dele é um prenúncio de que os próximos dias trarão desafios ainda mais baixos para minha reputação. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: é hilário ver você chorando porque perdeu os cartões Black e teve que pisar num supermercado normal. O choque de realidade de ter que olhar o preço das coisas deve ter sido terrível para o seu ego inflado. Quem diria que o golpe da barriga ia te mandar direto para a seção de promoções? Resposta da OP. Vocês que vivem na mediocridade acham graça porque nunca souberam o que é pertencer à elite de verdade. Manter a estética, o cabelo e o guarda-roupa de uma mulher do meu nível exige um investimento pesado que o Roberto tem obrigação de pagar. Ir a um mercado comum não é graça, é uma violência contra o meu bem-estar. Usuário anônimo 2 diz: o Juliano fez exatamente o que qualquer herdeiro com 2 neurônios faria para proteger o patrimônio da família. Você achou que um sobrenome tradicional do circuito hípico ia se queimar por causa de uma aventura de hotel? Seu plano B evaporou porque os ricos de verdade protegem o dinheiro deles primeiro. Resposta da OP. O Juliano não está me abandonando por dinheiro, ele está apenas assustado com a pressão desproporcional do momento. Ele é um homem de berço e sei que os sentimentos dele por mim são reais, apesar desse sumiço temporário. Assim que a poeira baixar, ele vai perceber a covardia que fez e voltará para me dar o suporte que mereço. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e a minha vida social de alto padrão se transformou em um autêntico pesadelo público. O destino resolveu pregar uma peça de extremo mau gosto através de uma coincidência que considero uma violação absurda de privacidade. Descobri que o urologista de confiança do Roberto é por puro azar, tio direto da Mariana, a minha maior rival no comitê do baile beneficente da cidade. Aquela mulher vulgar sempre teve inveja do meu casamento e do destaque que eu recebia nas fotos das colunas sociais mais prestigiadas. Ela usou esse vínculo familiar de forma sórdida para arrancar informações confidenciais sobre a saúde do meu marido. A Mariana não perdeu tempo e começou a espalhar os detalhes mais íntimos da nossa vida privada para todo o nosso círculo social. Em menos de 48 horas, os boatos sobre a vasectomia secreta do Roberto e a minha gravidez milagrosa viraram o assunto principal das rodas de fofoca. É um absurdo completo que segredos médicos sejam compartilhados dessa forma apenas para inflar o ego de pessoas invejosas. Eu sinto o peso dos olhares atravessados e dos cochichos venenosos toda vez que coloco os pés no clube. Essa gentalha da alta sociedade adora ver a queda de uma mulher que sempre se destacou pelo brilho e pela elegância natural. O impacto dessa campanha difamatória orquestrada pela Mariana atingiu o ápice quando recebi um e-mail formal da diretoria do Comitê do Baile Beneficente. Eles me informaram, com uma cortesia falsa que me deu náuseas, que a minha presença estava temporariamente suspensa das reuniões de organização do evento. Disseram que queriam evitar que polêmicas pessoais desviassem o foco das arrecadações filantrópicas que o grupo realiza anualmente. Isso é de uma ingratidão sem tamanho, considerando que fui eu quem trouxe os patrocinadores mais ricos para aquela noite de gala. Fui sumariamente boicotada pelo puritanismo hipócrita de mulheres que têm tetos de vidro muito piores que o meu. Enquanto eu tentava digerir esse linchamento social injusto, o Roberto desferiu o seu golpe judicial mais agressivo através do seu advogado corporativo. Fui surpreendida na porta da cobertura por um oficial de justiça que me entregou a notificação oficial do processo de divórcio por adultério. Ler aquelas acusações formais impressas em papel timbrado fez o meu sangue ferver de tanta indignação com a audácia dele. O Roberto está usando a narrativa distorcida da vasectomia para me pintar como uma esposa indigna diante do juiz de família. Ele quer anular qualquer obrigação financeira usando essa manobra baixa para manchar a minha reputação impecável. Para piorar o meu desespero logístico, a petição inicial do processo trazia uma exigência clara e extremamente abusiva da parte dele. O Roberto está exigindo a realização imediata de um exame de DNA pré-natal como condição obrigatória antes de qualquer fixação de pensão provisória. Meus advogados me explicaram que essa é uma tática de pressão psicológica terrível para me encurralar juridicamente neste momento de vulnerabilidade. É uma humilhação inaceitável que o meu próprio marido duvide da legitimidade do herdeiro que estou gerando com tanto sacrifício estético. Ele está usando o poder financeiro para tentar me obrigar a submeter o meu corpo a procedimentos invasivos. Agora me encontro diante de um dilema jurídico e pessoal que está tirando o meu sono e destruindo a minha paz de espírito. Se eu me recusar categoricamente a fazer esse exame pré-natal, o juiz responsável pelo caso entenderá a minha negativa como uma confissão presumida a favor dele.
Isso significaria perder o processo de lavada logo no início, dando ao Roberto a vitória que ele tanto deseja para me despejar sem nada. Por outro lado, se eu aceitar fazer o teste, o laudo laboratorial fatalmente apontará o Juliano como pai biológico da criança. Essa confirmação científica seria a destruição definitiva de qualquer chance de obter os bens do Roberto na partilha. Sinto-me completamente encurralada por um sistema legal que parece desenhado para proteger os privilégios dos homens ricos contra as necessidades das esposas. O Roberto agiu com uma premeditação assustadora ao fazer aquela cirurgia em segredo apenas para criar essa armadilha cronológica contra mim. É profundamente injusto que a lei não considere o abalo emocional que uma mulher sofre ao ser descartada dessa maneira fria. Estou cercada por termos jurídicos complexos e prazos fatais que parecem sufocar a minha capacidade de reação estratégica. Minha mente trabalha sem parar em busca de uma brecha técnica que possa adiar esse confronto inevitável com a realidade. Tentei mais uma vez obter o suporte de algumas amigas que considerava aliadas fiéis dentro do nosso circuito social elitista. Para minha total surpresa e decepção, a maioria delas simplesmente parou de responder às minhas mensagens ou inventou desculpas esfarrapadas para não me encontrar. É impressionante como o dinheiro e o status ditam as amizades nesse meio em que vivi nos últimos 2 anos de casamento. Bastou surgir uma sombra de escândalo judicial para que todas sumissem como se eu tivesse uma doença contagiosa. Essa solidão forçada em uma cobertura imensa é uma tortura diária que eu não desejo nem para minha pior inimiga. Meus advogados sugeriram que tentássemos uma estratégia de adiamento, alegando que o exame pré-natal oferece riscos desnecessários à integridade física do feto. Estamos redigindo uma contestação inflamada, argumentando que a coleta de material genético nesta fase da gestação é uma agressão ao bem-estar do bebê. É uma linha de defesa legítima, afinal de contas, eu preciso proteger esse herdeiro de qualquer estresse causado por agulhas médicas invasivas. No entanto, o juiz do caso tem uma reputação de ser extremamente prático e favorável à celeridade processual em litígios de alta classe. A sensação de que o tempo está correndo contra mim se torna mais real a cada minuto. Ameaças de despejo e de corte total de recursos pairam sobre a minha cabeça como uma nuvem escura que ameaça desabar a qualquer momento. Se o juiz rejeitar a nossa justificativa médica para o adiamento do exame, serei forçada a tomar uma decisão que selará o meu destino de vez. O Roberto continua trancado na suíte de hóspedes, agindo com uma indiferença vitoriosa que me causa profundas crises de ansiedade. Estou vendo o meu castelo de privilégios e status social desmoronar tijolo por causa de uma fofoca de consultório médico e da covardia de homens que não honram seus compromissos. O futuro parece cada vez mais incerto e perigoso para uma mulher da minha posição. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: deve ser terrível ser expulsa do comitê do baile beneficente e ver as dondocas que você tanto esnobava rindo da sua cara pelas costas. A Mariana fez um favor para a sociedade ao expor a sua farsa milagrosa para todo mundo. O seu reinado de aparências ruiu mais rápido do que um castelo de cartas. Resposta da OP. Aquelas mulheres do comitê são apenas um bando de invejosas desocupadas que não possuem metade do meu berço e da minha elegância natural. Elas estão aproveitando essa mentira médica para tentar apagar o meu brilho, porque sempre foram sombras perto de mim. Minha suspensão é temporária e o meu status social não depende da aprovação daquela gente hipócrita. Usuário anônimo 2 diz: se você tem tanta certeza de que a vasectomia do seu marido falhou, por que está inventando desculpas médicas para não fazer o exame de DNA? Quem não deve não teme e essa sua esquiva jurídica só prova que você sabe perfeitamente quem é o pai. Pare de usar a gravidez como desculpa para esconder a sua traição. Resposta da OP. Eu não estou me esquivando de absolutamente nada. Estou apenas exercendo o meu direito de mãe zelosa ao poupar o meu herdeiro de procedimentos médicos invasivos e desnecessários. A saúde do bebê está acima das paranoias e do egoísmo do Roberto com os seus testes de laboratório. Quando for o momento seguro, a verdade vai esmagar a arrogância de todos vocês. Atualização 3. Já se passou um mês desde a última atualização e todos os meus recursos jurídicos para adiar o inevitável finalmente se esgotaram diante da rigidez do tribunal. Fui forçada pelo juiz a realizar o exame de DNA pré-natal não invasivo, apesar de todos os protestos elegantes dos meus advogados sobre os riscos emocionais. A coleta de sangue materno foi feita sob uma pressão insuportável, cercada por formalidades legais que me fizeram sentir como uma criminosa vulgar. O resultado definitivo desse teste laboratorial saiu no dia de ontem e confirmou os meus piores receios burocráticos.
O laudo apontou oficialmente 0% de probabilidade de paternidade em relação ao Roberto, estabelecendo a linha genética direta com o Juliano. Ver aquele número impresso com tanta frieza matemática foi um golpe devastador na minha estratégia de sobrevivência financeira e de preservação de status. O Roberto usou o resultado imediatamente para anexar ao processo de divórcio, celebrando como se tivesse ganhado um prêmio internacional de negócios. É profundamente revoltante ver como a ciência pode ser usada de forma tão fria para desamparar uma mulher grávida e vulnerável. A verdade é que a linha do tempo foi distorcida pela má-fé do meu marido ao esconder aquela cirurgia mesquinha de mim. Agora a minha única saída honrosa era acionar o Juliano para que ele assumisse as suas responsabilidades de herdeiro de linhagem tradicional. No entanto, o universo elitista provou ser ainda mais cruel e calculista do que eu jamais poderia imaginar nas minhas piores previsões sociais. Uma ironia terrível destruiu completamente o meu plano B de alto nível antes mesmo que eu pudesse fazer uma abordagem formalizada. A mãe do Juliano, uma matriarca arrogante que lidera as rodas mais conservadoras do nosso clube de campo, descobriu toda a história. Os boatos sobre o resultado do exame de DNA e a minha infidelidade se espalharam pelos salões de chá como um rastro de pólvora incontrolável. Aquela velha aristocrata agiu com uma rapidez e uma malícia financeira que me deixaram absolutamente horrorizada. Para proteger o patrimônio bilionário da família de qualquer escândalo público, a mãe do Juliano convocou uma reunião de emergência com os seus advogados de confiança. Ela obrigou o filho a assinar uma alteração drástica e punitiva nas regras do fundo familiar de investimentos da dinastia deles. A nova cláusula estipula explicitamente que se o Juliano assumir a paternidade de um filho fruto de um adultério público, ele será totalmente deserdado. Ele perderia o acesso às contas no exterior, aos imóveis de luxo e a todas as participações societárias que garantem o seu estilo de vida aristocrático. Essa manobra financeira foi uma demonstração de pura falta de coração daquela velha gananciosa. O Juliano, demonstrando ser um covarde sem qualquer vestígio de caráter ou dignidade masculina, cedeu imediatamente à chantagem econômica da sua mãe. Ele preferiu garantir a sua herança intocada e os seus cavalos puro sangue a honrar o envolvimento que teve comigo naquele hotel de luxo. Recebi um e-mail curto e extremamente frio vindo de uma conta genérica criada apenas para essa finalidade oculta. Na mensagem escrita sem qualquer elegância literária, ele exigiu de forma categórica que eu nunca mais tentasse procurá-lo ou ligar para os seus números pessoais. Ele deixou claro que a nossa história estava morta e enterrada por conveniência patrimonial. É inacreditável como dois homens imensamente ricos conseguiram se blindar financeiramente usando as leis e os contratos para me deixar completamente desamparada. Sinto-me vítima de uma conspiração de classe orquestrada por dinastias que se importam apenas com números e aparências sociais. O bebê que carrego no meu ventre, que deveria ser a chave para garantir uma vida de privilégios dignos, tornou-se um alvo de rejeição. A elite desta cidade revelou a sua verdadeira face egoísta, fechando as portas para uma mulher que apenas buscou seu lugar por direito. Estou cercada por paredes de indiferença que ameaçam esmagar o meu futuro brilhante. Meus advogados agora parecem desanimados com o rumo que os acontecimentos tomaram após a divulgação do laudo pericial. Eles me informaram que a comprovação científica do adultério muda drasticamente as nossas chances de obter qualquer liminar favorável nas próximas audiências. A compensação financeira que eu pleiteava com base no padrão de vida da cobertura foi praticamente pulverizada por esse documento médico. É revoltante ver como a justiça ignora o fato de que fui enganada pelo Roberto desde o início com aquela vasectomia clandestina. O sistema jurídico parece premiar a desonestidade masculina enquanto pune a ambição legítima de uma esposa refinada. O isolamento social em que me encontro atingiu um nível que considero uma verdadeira tortura psicológica para alguém do meu prestígio. Até mesmo os funcionários da cobertura parecem me olhar com uma pena condescendente que me causa profundas crises de cólera. Eu nasci para ser admirada e invejada, não para me tornar objeto de compaixão de subordinados que ganham salários mínimos. A Mariana e as suas seguidoras do comitê devem estar celebrando a minha ruína financeira com champanhe caro nas suas mansões cafonas. Essa falta de solidariedade feminina na alta sociedade é a prova de que a inveja destrói qualquer laço de classe. Tentei responder ao e-mail do Juliano usando todas as minhas habilidades de persuasão e ameaças veladas sobre expor a sua covardia na mídia. Argumentei que a reputação dele no circuito hípico sofreria um dano irreparável se o público soubesse como ele abandonou uma grávida. No entanto, a mensagem retornou imediatamente com um aviso de erro.
indicando que a conta de e-mail temporária havia sido deletada segundos após o envio. Ele cortou todas as pontes logísticas com uma precisão que demonstra o quanto foi assessorado por profissionais caríssimos de gestão de crise. Fiquei diante da tela do computador sentindo uma raiva avassaladora por ser subestimada dessa forma tão baixa. O cenário que se desenha para as próximas semanas é de uma gravidade extrema que ameaça a minha própria sobrevivência no topo. Sem o suporte do Roberto e com a rejeição total do Juliano, as minhas opções estratégicas estão se reduzindo a zero de forma alarmante. A proximidade do desfecho do processo de divórcio me causa calafrios, pois sei que o Roberto não terá a menor piedade cristã comigo. Estou enfrentando essa tempestade perfeita completamente sozinha, carregando uma gestação que se transformou em uma armadilha perfeita de exclusão social. A iminência do desastre final é uma realidade que bate à minha porta com uma força assustadora. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: ver o resultado de 0% de paternidade do seu marido foi a coisa mais satisfatória desse caso inteiro. O seu plano maligno virou contra você com uma precisão cirúrgica incrível. Você tentou usar uma criança para garantir luxo e acabou sem marido, sem amante e cheia de dívidas judiciais. Resposta da OP. É chocante ver a total falta de solidariedade de vocês com uma mulher grávida e desamparada neste momento tão delicado da vida. Vocês celebram a minha situação por pura maldade e incapacidade de compreender o sofrimento alheio. O Roberto me enganou com aquela cirurgia e a culpa do que está acontecendo é exclusivamente da falta de caráter dele. Usuário anônimo 2 diz: a família do Juliano blindou o patrimônio de um jeito espetacular e deixou você chupando o dedo. O dinheiro antigo sabe perfeitamente como esmagar aventureiras que tentam se infiltrar nos fundos familiares através de escândalos. O seu plano B te descartou por e-mail descartável para não perder os milhões da mamãe. Resposta da OP. Aquela família de aristocratas sem coração se importa apenas com números frios e aparências superficiais diante do clube de campo. O Juliano se revelou um covarde manipulado por uma velha gananciosa que prefere ver o próprio neto sem suporte a ceder um centavo da herança. Eles agiram com uma crueldade desumana que a justiça divina fatalmente vai cobrar mais cedo ou mais tarde. Atualização 4. Já se passaram 2 meses desde a última atualização, e o golpe final contra o meu destino foi desferido pelo tribunal com uma rapidez assustadora. O juiz de família decretou o nosso divórcio em tempo recorde, ignorando todos os argumentos humanitários apresentados pela minha experiente defesa técnica. A comprovação clínica e matemática do adultério através daquele laudo de DNA pré-natal foi usada como uma marreta para destruir os meus direitos. O magistrado acatou integralmente a tese do Roberto, tratando-me como se eu fosse a única responsável pelo fim trágico do matrimônio. Fiquei estarrecida ao ver a sentença assinada eletronicamente na tela do computador do meu advogado principal. A combinação daquele pacto antenupcial rígido com o resultado indiscutível do exame laboratorial resultou na minha ruína financeira completa. Fui sumariamente privada de qualquer direito à pensão alimentícia provisória ou definitiva para a manutenção do meu padrão de vida elevado. Não tive direito a nenhuma partilha dos imóveis de luxo, das ações da holding de logística ou dos fundos de investimento do Roberto. A lei se mostrou totalmente cega ao fato de que dediquei 2 anos da minha vida para ser a esposa perfeita dele. Saí daquela disputa judicial imensa com as mãos completamente vazias e sem qualquer amparo institucional de classe. O ápice da humilhação material ocorreu quando recebi a ordem expressa com um prazo fatal de apenas 48 horas para desocupar a cobertura duplex. Ter que encaixotar os meus pertences às pressas, sob o olhar vigilante e frio dos seguranças do condomínio de luxo, quebrou o meu orgulho. O Roberto sequer se deu ao trabalho de estar presente para acompanhar a minha saída dramática daquele palácio de mármore. Fui forçada a selecionar apenas o que cabia em algumas malas de grife, deixando para trás a decoração que planejei com tanto esmero. Ver a porta daquele elevador privativo se fechar pela última vez foi a experiência mais dolorosa da minha existência. Atualmente estou morando de aluguel em um apartamento minúsculo localizado em um bairro comum de classe média que me causa profunda depressão. O espaço é tão reduzido que mal consigo organizar as poucas roupas de alta costura que consegui resgatar do meu antigo closet familiar. O ambiente exala uma mediocridade asfixiante que agride diariamente a minha sensibilidade estética e o meu refinamento natural. Não há motoristas particulares, portaria suntuosa com mármore importado ou qualquer tipo de privilégio social disponível nesta vizinhança barulhenta. Sinto-me como uma exilada política forçada a viver entre os plebeus devido a uma injustiça histórica sem precedentes.
O verdadeiro epicentro do meu sofrimento cotidiano é a cozinha desse imóvel residencial terrível que fui obrigada a aceitar às pressas. O cômodo possui paredes revestidas com azulejos antigos de um tom amarelado horroroso que me causa repulsa imediata toda vez que entro para preparar algo. Estou acostumada com cozinhas gourmet planejadas por arquitetos renomados, equipadas com eletrodomésticos de inox importados da Europa. Ter que conviver com essa estrutura decadente e ultrapassada é um lembrete constante da queda drástica que sofri na pirâmide econômica. Cada detalhe desse lugar parece gritar que perdi o meu status de forma definitiva e humilhante. O meu precioso porta-joias de veludo importado, que antes transbordava com peças de alta joalheria e diamantes lapidados, encontra-se hoje completamente vazio. Vendi as poucas peças de valor que possuía para conseguir pagar os honorários advocatícios abusivos e o depósito calção deste apartamento medíocre. Restaram apenas, jogadas bem no fundo daquele tecido desgastado, as cartelas vazias das pílulas anticoncepcionais que decidi não tomar meses atrás. Olhar para aqueles plásticos vazios me trazer uma amargura indescritível que corrói a minha mente durante as longas noites de insônia. Aqueles objetos banais são o símbolo físico de uma estratégia que deu terrivelmente errado por capricho do destino. É de uma ironia brutal constatar que a mesmíssima estratégia biológica que criei para me prender a um patrimônio milionário transformou-se no meu pior pesadelo. O plano que elaborei em segredo dentro do meu antigo lar transformou-se na prova clínica exata que me privou de todo luxo e status. Se o Roberto não tivesse feito aquela vasectomia clandestina de forma tão traiçoeira, eu estaria hoje governando a cobertura como a mãe do herdeiro principal. A minha inteligência estratégica foi derrotada pela canalice de um homem que usou a própria medicina como arma de destruição conjugal. Sinto um arrependimento amargo e incômodo por ter confiado na estabilidade de um casamento de elite. O peso da realidade atual é um fardo extremamente difícil de carregar para uma mulher que sempre viveu cercada pelo que há de melhor. Estou enfrentando uma falência financeira absoluta, dependendo de recursos mínimos para sobreviver neste ambiente hostil e sem qualquer glamour. As minhas antigas amigas do clube de golfe continuam postando fotos de suas viagens internacionais enquanto eu conto moedas para pagar o aluguel deste cubículo. A exclusão social é completa e definitiva, transformando o meu nome em um sinônimo de escândalo e erro estratégico nas rodas de alta sociedade. Não há mais salvação milagrosa no horizonte que possa restaurar a minha dignidade perdida. Além de toda a ruína material, a gestação avança dia após dia, modificando o meu corpo e trazendo uma enxurrada de novas preocupações logísticas. Estou gerando uma criança que nascerá sem o sobrenome de peso da holding do Roberto e sem os fundos imobiliários do covarde do Juliano. O bebê, que deveria ser o passaporte para a minha imortalidade financeira no topo da pirâmide, será criado nesta realidade medíocre de classe média. Essa perspectiva me apavora de um jeito que nunca experimentei antes em toda a minha trajetória social de alto padrão. O futuro brilhante que planejei minuciosamente evaporou, deixando em seu lugar apenas incertezas e dificuldades financeiras reais. Encontro-me hoje completamente falida, grávida de um homem que me baniu por e-mail e absolutamente apavorada com os próximos capítulos da minha vida. A soberba dos homens ricos e a frieza do sistema judicial me empurraram para o fundo deste poço de azulejos antigos e amarelados. Não há nenhuma redenção limpa ou final feliz de novela esperando por mim na última página deste diário de colapso social. Sou apenas uma mulher de alto nível que foi jogada na mediocridade mais pura por tentar garantir o que legitimamente merecia ter recebido. O silêncio deste apartamento vazio é a única trilha sonora que me resta enquanto enfrento o medo do amanhã.